Bom dia. Bom estar de volta, depois dos 15 dias de férias. Vai chegando no final das férias, a cabeça começa a coçar de novo, ter saudade, assim, lembrar das coisas. Me recebeu como visitante, aqui é a irmã, tá certo, mas tô bom. Mas é bom mesmo, tá de volta. Deus coloca no nosso coração a necessidade de estarmos juntos, né, irmãos? É muito bom. A mensagem de hoje é uma preparação para o retiro, começa na sexta lá com jantar, né, no Lar Belém, e os estudos, o louvor, tudo começa mesmo no sábado de manhã. Mas, importante a gente, não sei se todos participarão, mas achei importante, até pela quantidade de assunto, de conteúdo, dar uma introdução ao assunto do retiro, que é esse aí, é o título de um livro que nós vamos ver, tá? Não no livro inteiro, no retiro, né? Estudando e resumindo aquilo que a gente vai ver ali, Deus permitir, colocando o seu passado no devido lugar. O subtítulo desse livro é Seguindo em Frente em Plena Liberdade e Completo Perdão. É um livro do pastor Steve Wyers, da igreja que tem feito parceria com o Ministério de Aconselhamento aqui, mais diretamente da BCB, no Brasil. É um material muito bom. Quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, a gente percebe como a nossa vida, na verdade, ela está tão entrelaçada nas questões do passado, e dependente dessas coisas serem resolvidas à maneira de Deus. O mundo pensa bastante nisso. Algumas frases aí, o livro é esse, que a gente vai usar como base. Você não é obrigado a comprar, tá bom? Que vai ser colocado ali muita coisa. É um livro da editora Nutra, mas é um livro muito bom. A gente tem lido como família, há um tempo atrás, e é um material que dá para usar muito na nossa vida de tempos em tempos. Mas o mundo pensa bastante na questão do passado, é algo muito importante. Algumas frases aí. Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Shakespeare falou isso aí. Será que é isso mesmo? A gente vai ver o que Deus pensa, né, nesses dias que temos pela frente aí no retiro, começando por hoje, assim, essa mensagem. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Machado de Assis. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Filósofo Kierkegaard. Volta teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. É um provérbio, uma sabedoria oriental. A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Kennedy falou isso aí. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso futuro. Quem falou isso foi o Henry Ford. Bom, isso aí foi um pouquinho de nada. Primeira coisa que você coloca ali no Google, frases do passado, aparece um monte de coisa assim. Agora esse assunto é importante, não é? Quem aqui não tem um passado? Todos temos. Que normalmente é uma mistura de boas e más lembranças. Esse assunto é importante porque a gente com certeza se encaixa em algumas dessas categorias aí. Estudo é extraído do livro, que eu vou colocar aqui, ok? Que categoria a gente se encaixa? Uma ou várias? Indivíduos que experimentam preocupação,
ira, medo e desânimo de modos e em tempos que parecem estar fora de lugar, sem sentido e confusos. Pessoas casadas que têm hábitos de se relacionar com seus cônjuges, que são destrutivos, confusos e duradouros. Pessoas que são atormentadas pelos abusos do passado. Com frequência revivem mágoas e maus tratos. Elas se acham vivendo estados de tristeza, medo, confusão, ira, vazio e pena. Pessoas que se revolvem em um passado de culpas, revendo sempre seus pecados. Essas pessoas tendem a evitar relacionamentos com medo de que alguém vai descobrir quem elas são ou o que fizeram. Indivíduos que estão amarrados a um padrão de comportamento pecaminoso e não entendem por que esse estilo de pecado é tão tentador. Pais que querem criar bem seus filhos, mas estão modelando e envolvidos em comportamentos que juraram que nunca teriam. Pessoas solteiras que temem que seus passados as impeçam de encontrar realização em um relacionamento matrimonial. O relógio não para, o tempo está passando e o número de candidatos potenciais está diminuindo. Profissionais do aconselhamento que desejam desenvolver uma teologia mais abrangente do passado. Então, nosso retiro, Deus permitindo, vai servir para a gente começar a aprender biblicamente a lidar com o nosso passado, na única forma em que podemos lidar com ele. É possível apagar o passado? Não. Mas o que é possível, e na Bíblia tem um monte de instrução sobre como a gente deve lidar com o passado. É a única forma. É lidar com os efeitos que ele produz sobre o nosso presente, pela perspectiva de Deus, isto é, de maneira bíblica. E a partir disso, a partir de lidar com os efeitos do passado na nossa vida hoje, termos segurança em viver de modo agradável a Deus, no presente, e esperança quanto ao nosso futuro eterno com Deus. Essa é a única forma de lidar com o passado, de maneira a continuar crescendo, progredindo, lidando de maneira certa. Agora, isso aqui não está no livro, tá bom? Então vamos entender algumas coisas aqui. A inevitável relação entre Deus e o nosso passado. O Salmo 90 é um salmo que fala bastante sobre a questão do passado, sobre como a nossa vida acontece, sobre a preocupação em saber viver e saber usar o que aconteceu para continuarmos progredindo como Deus quer. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. E esse salmo mostra uma relação inevitável entre Deus e a nossa vida, no passado, no presente e no futuro, na verdade. Salmo 90, versículo 2 diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. E sua eternidade, ela é absoluta. Ou seja, significa que Deus não teve começo e nem terá fim. Isso a gente vê não só nesse salmo, mas em outros também. Vou mandar a mensagem para vocês depois, está lá o versículo. Deus não está sujeito ao tempo. Então nunca houve um tempo, nós só funcionamos dentro do tempo. Então nunca houve um tempo em que Deus não existisse. E Deus criou todas as coisas, e criou todas as coisas dentro do tempo. Então as coisas têm marcação de passado, presente e futuro. Deus não. Deus é eterno. A nossa vida foi criada dentro do tempo. O versículo 1 fala: Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Geração em geração marca o quê? Pessoas sendo criadas, existindo nesse mundo, dentro do tempo, de tempos em tempos, grupos, montes de pessoas vão nascendo, vão passando, vão morrendo, vão surgindo outras. Então Deus nos criou como seres eternos, mas nossa eternidade não é absoluta, ela é relativa, porque apesar de sermos criados e termos agora uma vida eterna, seja a eternidade, começa aqui, com Deus depois ou sem Deus, o fato é que nós tivemos um começo. Deus não, mas nós sim. Então nossa eternidade é relativa. Nós tivemos um ponto de partida. Tivemos um começo. Fomos criados dentro do tempo. O tempo marca a nossa existência e a nossa existência produz o nosso passado. Certo? É muito importante saber, né? O versículo está dizendo que cada dia da nossa existência acontece sempre na presença de Deus. E não é o cristão só que acontece na presença de Deus. O descrente, qualquer ser humano, qualquer criatura criada por Deus, a sua existência sempre se dá na presença desse Deus eterno. Ok? Guarda isso. Importante para entender algumas coisas daqui a pouco. No Salmo, continuando no versículo 3 a 6, Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então faz parte da nossa existência nesse mundo, inclusive na presença de Deus, e diante dele prestaremos conta da nossa existência. Essa existência faz parte dela experimentar o quê? Esse trecho está falando sobre a nossa morte, que marca o fim da existência nesse mundo, do lado de cá do céu, vamos dizer assim. Então, o ser humano experimenta a morte. E o trecho está falando que a vida acontece, né? Muito rápido. Rapidamente a gente acumula um passado e rapidamente a morte chega. A morte nos traz a realidade de que a nossa vida, ela é o que? Frágil. Tendo Deus como nosso único sustentador, como alguém que tem o total controle e o prazo da nossa vida nas suas mãos. É o que o trecho está falando. Deus tem esse controle, Deus tem cuidado com a nossa vida, graças a Ele mesmo, até com a vida de quem não o conhece, Ele tem esse cuidado, mas o fato é que o prazo da nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, por que nós temos que experimentar a morte? O restante do Salmo fala sobre isso, versículos 7 a 12. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa, essa piada eu sempre faço, nossa vida, arriscando a vida, né, brincando com, mas tá bom, o senhor sabe que é uma piada santa. É canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, percebe? Tudo vira passado muito rápido, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera segundo o temor que te é devido?
ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A morte, colocada aqui, tem a ver com a ira de Deus, o mundo amaldiçoado sob a ira de Deus. E a gente sabe que isso começou lá, né, segundo Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, aquela ordem que nós falamos bastante aqui na igreja, e Gênesis 3, que foi o cumprimento do que Deus havia dito ao homem, quanto à opção de se manter num relacionamento de obediência, e continuar experimentando a vida proposta por Deus, o relacionamento por Ele, proposto por Ele, ou a desobediência, e passar a existência, ou passar a experimentar a morte, ou seja, a consequência de uma existência separada de Deus, e do plano que Deus criou para a existência do homem nesse mundo. Isso se chama pecado. Essa separação, esse desvio, esse não viver conforme Deus planejou, é o conceito básico na Bíblia de pecado. Um dos, talvez o principal. Então a gente sabe que a morte é experimentada porque o homem desafiou, provocou, quis ver se realmente o que Deus estava falando era verdade. E era. E agora a nossa existência é abreviada, e ao invés de uma vida com Deus, nós experimentamos separação, rompimento de relacionamento com aquele do qual nós dependemos para até tudo, respirar, pensar, decidir as coisas, e que tem o prazo da nossa vida toda nas suas mãos. Então, por causa da nossa conceito teológico, né, nossa total depravação, o que significa isso? Total depravação é o fato de que todo o nosso ser, em todos os aspectos da nossa vida, até aqueles que você acha que você é muito bom, que você é muito inteligente, todo o nosso ser, em cada aspecto, está corrompido pelo pecado. Desde que nascemos, a nossa vida gera consequências sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. Porque tudo que nós fazemos não tem jeito de ser feito sem a marca, a mancha da nossa natureza pecaminosa. Ok? Então não há nada, por melhor que a gente faça, por ideias melhores que a gente tenha na mente, ainda essas melhores coisas estão manchadas, corrompidas, não são o que poderiam ser se não fosse o pecado na nossa vida. E justamente porque toda a nossa existência acontece perante Deus, somos responsáveis por nosso passado, porque Deus avalia toda a nossa vida como uma existência moral. Não é uma existência simplesmente, é uma existência moral, ou seja, tudo que fazemos ou não fazemos em nossa vida se encaixa em algo que Deus determinou como sendo certo ou sendo errado. Não tem jeito de escapar disso. Ok? Por isso o versículo fala, nossa vida, ela é consumida na tua ira. Nós experimentamos as consequências de termos nos desviado do Senhor. Todos os dias nós experimentamos isso. Né? É cansativo viver nesse mundo sendo pecador. E nós cansamos os outros também sendo pecadores. A maior evidência de que somos seres morais perante Deus, moral que nos criou, é que temos que lidar com a culpa, que é uma coisa que marca o nosso passado a todo momento. E a maioria das tentativas humanas de buscar alegria, paz, liberdade, bem-estar, segurança, e buscar a própria eternidade do jeito de outro, prolongar a vida nesse mundo, são tentativas de eliminar ou minimizar a culpa real que sentimos todo dia. O ser humano pode tentar disfarçar bem, mas ele está bem desesperado, lidando com a sua culpa,
lidando com respostas que ele não encontra em si mesmo, nem nas coisas que ele faz, nem se enchendo de atividades, nem tendo sucesso aos olhos dos outros. Ele pode fazer o que ele quiser, mas o seu passado mostra que ele tem contas a acertar. Ele às vezes nem sabe com quem, ele nem sabe por quê. Por isso que a gente prega o evangelho para as pessoas, para mostrar que tem como acertar isso, e não é ele que vai fazer isso, mas Jesus fez. Então, são tentativas de eliminar ou minimizar essa culpa real, porque o ser humano é um ser moral verdadeiro diante de um Deus moral verdadeiro. Se nossa existência fosse simplesmente neutra, isto é, fôssemos fruto do acaso, e não da criação à imagem e semelhança de um Deus moralmente perfeito, não teríamos que lidar com medo, nem com culpa, nem com dúvida no presente, nem na eternidade. Se a gente fosse simplesmente, surgiu por acaso, não é nada moral, não tem nada espiritual envolvido, simplesmente o aglomerado ali de células, a gente não teria que lidar com nada disso. Se Deus não fosse um ser moral, se não fosse perfeitamente moral, a sua ordem de comer ou não do fruto daquela árvore, não faz diferença nenhuma. É simplesmente um recadinho, uma opção, um conselho que você pode fazer o que você quiser com isso. Só que quando Deus moral perfeito falou que se fizer isso, vai gerar essa consequência na sua vida, ele não estava brincando, porque aquilo reflete o seu caráter. É assim que eu sou com você, você é comigo, e dessa forma nos relacionamos, e vai gerar uma consequência de um jeito ou de outro. Porque Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, tudo que ele diz tem um peso de certo ou errado, e a obediência ou desprezo ao que ele diz vai sempre gerar consequências morais, não tem como escapar disso, ok? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e dessa forma nós experimentamos isso, e lidamos com isso de um jeito ou de outro. Se nós fôssemos criados simplesmente como aglomerado de células e nada mais, uma explosão impessoal, nós não seríamos o quê? Pessoas. Não seríamos nada, na verdade, porque o fato de sermos pessoas com capacidade de decidir moralmente só pode ser explicado pelo fato de sermos criados por um Deus moral e um Deus que é pessoal também, não tem como escapar disso. Se você for até as últimas consequências, conversando com a filosofia, qualquer que seja, ela vai ter que se curvar diante disso, que não tem a possibilidade de sermos pessoas, de termos a moral, o conceito moral, dentro de cada ser humano, tendo surgido de algo impessoal, ou algo que simplesmente não tem moralidade nenhuma. Isso é impossível, até dentro do conceito secular. Então, mesmo que a nossa existência seja breve, nesse mundo passageiro, Moisés fala de 70, 80 anos, os antigos viviam muito mais que isso, a gente sabe pela história da palavra de Deus, depois foi abreviando, Moisés teve 120 anos, e na sua geração foi por ali, tudo 120, cento e poucos anos e morreu. Então, mesmo a nossa existência breve, nesse mundo passageiro, nós nos preocupamos em viver o melhor que podemos. Não é só o cristão, pessoal, o não cristão também. Ele se preocupa em viver o melhor que ele pode. O que isso indica? Que cada ser humano demonstra a noção de que pode viver de modo melhor ou pior. Ou seja, sua existência é sempre uma questão moral. Não tem como sair disso. Ele prefere uma coisa e não outra. Mesmo que for uma bobagem, uma mentira,
mas para ele aquilo é o melhor ao invés do pior. Isso indica que ele é um ser moral. Ele só não sabe a explicação, de onde veio isso aí. Por isso a necessidade de vivermos de maneira certa, que o salmista aqui, Moisés, chama de uma vida sábia. Pede a Deus, né, nos ajuda a contar, ou nos ajuda a perceber qual é o número dos nossos dias. Jesus também falou disso, né, quando ele fala sobre cada dia ser um dia de prestação de contas diante de Deus, que daremos conta a Ele, inclusive os cristãos, depois da sua conversão. Então Moisés pede, eu quero aprender a saber que dia é esse, para que ele foi feito, o que eu devo fazer com ele, para que eu alcance um coração ou uma vida sábia, para que eu combine com aquilo que o Senhor preparou para mim, para que no final eu saiba que eu vivi de um jeito que foi planejado pelo Senhor para eu viver. Então, isso tem a ver com tanto lidar com o passado pecaminoso, que a gente tem que lidar, quanto para evitar que o pecado nos domine no presente. E assim a gente ter segurança de estarmos cooperando com o futuro glorioso que Deus preparou para aqueles que o conhecem, o amam e o temem. Então o que você e o que nós podemos fazer, pensando nessa questão do passado? Temos basicamente dois tipos de atitude, né? Pessoas diferentes, ou a mesma pessoa, às vezes depende de uma situação, pode ir para um lado ou para outro. O que acontece em sua vida se você acreditar que o passado não significa nada? Isso é uma tendência. Não, o passado não significa nada para mim. Eu nem penso no passado. O que será que acontece se a gente desprezar o passado dessa forma? Bom, a tendência é se tornar endurecido, se tornar insensível às lutas que Deus quer que a gente tenha, às lutas dos outros, inclusive. Muitas vezes, como cristão, a tendência é tipo assim, não pensa no passado, é se tornar, como cristão, ativista nas coisas de Deus. Mas apesar de ativista, né, virar ali, ficar fazendo um monte de atividade para Deus, para não pensar na vida, no passado, a pessoa está sempre insatisfeita, está sempre frustrada, justamente porque não deu atenção, como devia, às experiências que Deus proporcionou para lhe ensinar a lidar com o coração machucado, ou com corações que você machucou, por meio da dependência dele, dependência bíblica. Então a pessoa vai tocando assim, eu não quero pensar naquilo, eu vou tocando. Isso não é crescimento espiritual, isso é tentar disfarçar alguma coisa, para não lidar com aquilo da maneira de Deus. Agora, outra tendência é essa aí, o que acontece em sua vida se você acreditar que o passado significa tudo. Olha, é a coisa mais importante. Bom, a tendência é se tornar extremamente sensível, se enxergando como vítima de tudo e de todos, sem esperança, tentando justificar o comportamento pecaminoso do presente pelas experiências do passado, que os outros fizeram, o que você fez, e ficar considerando Deus como injusto ou cruel, por não ter evitado as experiências difíceis que você enfrentou, que eu enfrentei. Como é que a gente está ali chamando ou definindo a palavra passado? Extraído do livro do pastor Steve também. Passado, vamos pensar num acúmulo de eventos, escolhas, respostas, hábitos, atitudes, desejos, sentimentos e crenças que moldam os padrões. Portanto, isso aí, elas moldam os nossos padrões, interpretações que a gente tem, nós mesmos, da vida, o que acontece, e rotinas da nossa vida hoje. Então, uma ligação. Não é simplesmente algo que aconteceu, uma coisa desvinculada da nossa vida. Ela vai ser parte, sim, e sempre, daquilo que nós fazemos. Por que nós vivemos de um certo jeito?
Por que que nós damos certas respostas? Por que nós nos acostumamos a certas coisas hoje? Percebendo ou não, nós sempre estamos sendo moldados por coisas que a gente lidou bem ou mal no nosso passado. Nessa definição, o importante é entender e aceitar que Deus estabelece uma relação entre a nossa vida no presente e a nossa vida no passado. Em outras palavras, só é possível estarmos crescendo espiritualmente no presente se estivermos lidando biblicamente com o nosso passado. E já de cara, estamos falando assim, nós não acreditamos aqui em Freud, nada disso, tá bom? Sabemos, já temos falado isso muitas vezes na igreja, em muitas maneiras diferentes, que isso é tudo papo furado, a maneira como encara. Agora, o que nós estamos falando é que há uma importância, sim, okay, em encarar do jeito que Deus encara a nossa vida, nosso passado, porque tem um monte de passagem que Deus manda a gente fazer isso, tem só exemplo de 2 agora aqui no trecho que a gente vai ver, mas aquilo não nos escraviza lá atrás, ok? Aquilo não determina obrigatoriamente a minha única opção de resposta, como muito da psicologia quer convencer as pessoas, ok? Mas é importante entender que para crescermos espiritualmente no presente, só é possível se estivermos lidando ou tendo lidado biblicamente com o nosso passado. A salvação, irmãos, pensa bem, como é que você estaria salvo hoje se Jesus não tivesse lidado com os seus pecados no passado? Quem aqui teria segurança de ir para o céu? Impossível. A obra de Jesus lidou completamente com os pecados que a gente cometeu, até com os que a gente vai cometer no futuro, e está cometendo hoje. Por quê? Porque Deus considera o passado não como algo assim, não existiu, não importa, não. Aquilo formou o conteúdo, o ingrediente, para hoje a gente olhar para aquilo e falar, olha o que Jesus fez por mim, de verdade. Né? Mas a gente precisa lidar com o passado se quiser continuar crescendo no presente e tendo segurança no futuro. Trecho de Ageu, capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. É uma ordem. Olha atentamente, examina, veja, analisa o seu passado de maneira pormenorizada, olha o que aconteceu, olha o que você fez. Tende semeado muito e recolhido pouco, ali num contexto do Antigo Testamento, né? Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Veja como vocês viveram, se foi de acordo com o que eu tinha falado para vocês viverem, ou se foi diferente. Analisa se o que está acontecendo agora não é resultado da rebeldia de vocês em relação às minhas instruções que eu dei para vocês, povo de Israel. É o que Deus está falando para o povo fazer. Então o povo não podia falar assim para Deus, Deus esquece o que passou, o Senhor é Deus perdoador, você esquece. Não, Deus está mandando assim, vocês precisam voltar para ver como que vocês estavam vivendo lá, para entender o que acontece aqui agora, para poder aí sim se arrepender e fazer a mudança que precisa. Senão você não consegue, senão você não vai para frente, senão você quer fingir que nada aconteceu, mas diante de um Deus eterno, soberano, onisciente, impossível. Deus não vai simplesmente, Deus não apaga a memória, e nem vai apagar a nossa. Você vê no retiro que Deus não nos criou para apagar a nossa memória, Ele quer usar aquilo de maneira proveitosa, para a gente continuar crescendo. E um versículo do Novo Testamento, que a gente usa muito, né? Efésios 4, 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Por que ele está dando ordem para cristãos convertidos já, né, que estão andando com Jesus, se despojar do velho homem no sentido dos seus hábitos do passado, se o passado não tem importância nenhuma?
Não faria sentido, né? No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis, né? Abandona aquele jeito de viver hoje que você tinha no passado, do velho homem, quando você não conhecia Cristo. Como é que ele vivia no passado? Como é que era o velho homem? Como é que era essa natureza pecaminosa, que é uma luta ainda hoje, que se corrompe segundo as concupiscências do engano? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a Bíblia nos ensina agora a entender, inclusive sobre o nosso passado, como é que a gente lida com ele, qual a importância que a gente faz. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas percebe? Irmãos, sem a pessoa lidar com o passado, muitas vezes, a sessão de aconselhamento, discipulado, qualquer envolvimento na vida de qualquer pessoa, você vai 100% das vezes lidar com a forma como ela está agindo, lidando, respondendo a alguma coisa que acabou de acontecer, ou que aconteceu há muito tempo na vida dela. Sem isso, ela não vai sair do lugar. E o tempo está passando. E ela não está aprendendo a viver de maneira sábia. E ela está acreditando que só por ser cristã, só por frequentar atividades cristãs, só porque ela está crescendo. Chega no final de 2025 agora, eu cresci. Ué, será? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como lidou e está lidando com os efeitos do que aconteceu na sua vida. Os hábitos errados, as maneiras erradas do Maurício viver lá atrás, que ele traz para a sua vida hoje, e criam seus hábitos, criam suas rotinas, e determinam a sua vida e as consequências. Ele quer explicar depois, mas por que acontece certa coisa? Porque você está trazendo coisas erradas, porque você não está lidando com coisas, até como cristão, que você fez, até com coisas que têm que ser transformadas. Percebe? Tudo a ver com o passado. Um segundo atrás já é passado. Um caminho à frente. Então esse estudo oferece a alternativa de Deus. O que acontece em sua vida se você acreditar no que Deus diz sobre o seu passado, a ponto de aprender a viver no presente, conforme a vontade de Deus, de maneira prática, a fim de adquirir esperança e segurança quanto ao seu futuro? O que será que acontece então? Aquela lista que a gente viu lá, que faz parte da nossa vida no começo, pode ser uma outra lista agora, marcada por isso aí: trocar culpa e desespero por perdão e esperança. Então, se a gente aprender a fazer o jeito que Deus quer com a nossa vida, com o nosso passado, a gente vai aprender. Se a gente praticar o que a gente vai aprender, vai trocar culpa e desespero por perdão e esperança. A gente vai distinguir aspectos de nossos passados que são verdadeiramente incomuns. A gente vai desconectar efeitos negativos de um passado culpado. Efeitos. Dá para apagar o passado, mas dá para desconectar os efeitos no presente, na nossa vida. A gente vai tornar falhas em caminhos para o crescimento. A gente vai avaliar o papel do passado nas lutas atuais e encontrar esperança no meio do processo. Não só quando acabar, no meio do processo, como parte normal da vida cristã em crescimento. A gente vai desenvolver uma resposta bíblica para determinadas épocas do passado, quando fomos feridos, abusados, ou quando pecaram contra nós. A gente vai aprender a ter resposta bíblica, vai aprender a andar, viver como Deus quer que eu viva. A gente vai experimentar a alegria que decorre de ver tempos difíceis à maneira de Deus. A gente vai apreciar a soberania de Deus, que pode usar o passado como uma maravilhosa oportunidade para ensinar lições valiosas e mudar a nossa vida. E vamos estar mais bem preparados para auxiliar outros que estão lutando com o passado também,
ferramentas de Deus. Ontem gastei bastante tempo com o rapaz que corta cabelo, cada vez é um tempo de evangelismo. Acho que ele marca de propósito alguns horários para a gente ter bastante tempo para conversar. Orem por ele, inclusive. Ele é Pedro. Eu creio que ele está já lendo Bíblia bastante e perguntando muito mais coisa. Quem sabe Deus não tem um plano para a vida desse jovem. Já frequentou o nosso acampamento. Gosto muito dele. Alguém sincero em relação ao seu passado, que eu posso também falar do meu passado para ele, e ele pode entender que assim, se salvou alguém que nem eu, ele também tem esperança. Moisés termina o Salmo justamente mostrando sobre isso, sobre essa esperança, que apesar da morte, apesar de sermos pecadores, apesar dos nossos dias aqui serem consumidos por causa daquilo que nós fizemos contra um Deus santo, imoral e pessoal, justo, bom, Moisés termina o Salmo dizendo: volta-te, Senhor, até quando? Sempre um retorno a Deus, sempre uma busca de que sua vida, as respostas estão no relacionamento com o Senhor. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Gasta um minuto orando por você mesmo. Orando no contexto do retiro, inclusive, pelas coisas que a gente vai ter como oportunidade essa semana, esses dias lá, né, a partir de sexta-feira. Para você querer estar lá com a disposição de aprender a obedecer, aprender a viver com o Senhor Jesus, crescer, não simplesmente acumular conhecimento, mas ser transformado por Deus. Ore por você, ore para que suas intenções sejam as melhores diante de Deus. Querer agradá-lo, querer ser parecido com Ele nos relacionamentos, nas coisas que vão acontecer que você vai gostar, nas coisas que você não vai gostar que vão acontecer ali. Ore pelos outros, para que isso seja uma realidade na vida de todo participante ali também. Para que em tudo Deus seja glorificado nesse tempo, que seja um tempo muito bom na presença do nosso Deus. Ore pelas atividades do retiro, pelas pessoas, tantas pessoas envolvidas, ministérios envolvidos ali, para que a gente possa ter um tempo agradável entre nós e com Deus. Senhor Deus, agradecemos, porque a nossa vida está perante Ti. Obrigado, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Nós temos esperança, temos direção. Nosso passado não é a resposta final na nossa vida, porque o Senhor no passado, na eternidade, na verdade, já planejou o que aconteceria, mesmo depois do pecado. Nós te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus, que entrou na história e que interferiu da única forma possível para lidar com o nosso passado, para nos ensinar a viver no presente e para garantir a nossa esperança futura. Nos ajuda a aproveitar o que nós temos diante de nós, com boa atitude, boa disposição,
indo com aquela atitude de negar a nós mesmos no retiro, de sofrer coisas que são muito pequenas, na verdade, qualquer desconforto, qualquer coisa que nós preferimos de outra forma, pelo grande benefício de estarmos juntos, juntos de Ti, juntos dos outros, aprendendo, crescendo, tendo comunhão, brincando. Mesmo como pecadores, podemos fazer tudo isso na Tua presença, porque o Senhor é bom, porque o Senhor estendeu a nós a Tua graça. Nos ajuda a aproveitar, Senhor, e nos guarda o nosso coração de nós mesmos, nos guarda do maligno, para que a gente possa desfrutar o máximo possível. E se o Senhor tiver outros planos para nós também, que a gente compreenda a luz da Tua palavra, para vivermos contentes com o que o Senhor faz na nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo.